todo mundo vai errar. Cuidado! Isenção pode ser revogada, sim. A isenção é criada por lei e não existe lei irrevogável. Essa conclusão é um imperativo do princípio do paralelismo das formas ou simetria das formas, segundo o qual, se o legislador cria algo, o legislador pode extinguir esse algo que ele criou. Se o legislador cria uma lei dando uma isenção, ele pode criar uma segunda lei para revogar a isenção concedida pela lei anterior. Então, todas as isenções tributárias são revogáveis. O que ocorre é aquela observação que eu fiz na primeira parte do programa de hoje, aquela observação em cima de Desejos e Delírios do Fábio Júnior. Se a isenção for temporária e condicionada, quem preenche a condição não pode perder a isenção no prazo prometido. Isso não quer dizer que a isenção é irrevogável. Isso quer dizer que para aquela pessoa que implementou a condição, o benefício não pode individualmente ser cassado. Por isso, a isenção é revogada, a lei deixa de existir, mas permanece produzindo efeitos para o indivíduo que implementou a condição. Por isso que eu costumo dizer que este caso é um caso de ultra atividade da lei tributária, porque a lei tributária segue produzindo efeitos mesmo após a sua revogação, em favor do indivíduo que preencheu a condição e que irá continuar se beneficiando da vantagem tributária pelo prazo que a lei prometeu. Lembra da música? O original era corações, corações são pequeninos, grãos de areia tão fininhos. Agora a minha versão. Se a isenção for temporária e também condicionada, quem preenche a condição não pode perder a isenção no prazo prometido. Com esse corpo de pichorra que eu tô parecendo Fat Family cantando, tá? Então, ó, se a isenção for temporária e condicionada, quem preenche a condição não pode perder a isenção. Não é que a isenção é irrevogável, ela pode ser revogada, mas não prejudica o indivíduo que preencheu aquele requisito legal. Gente, segunda pergunta de hoje, na tela, cai aqui, Promazinha. Professor, quais as modalidades de lançamento tributário existentes no Brasil? Bom, é preciso observar uma outra coisa importante. Sobre as modalidades de lançamento, tem o que o Código Tributário prevê e tem aquilo que existe na prática. Como eu comentei no primeiro bloco, o Código Tributário Nacional prevê ainda 3 modalidades de lançamento, com aqueles conceitos que eu fiz referência agora há pouco. Lançamento direto ou de ofício, feito pelo fisco sem participação do contribuinte, IPTU e IPVA são assim. Lançamento misto ou por declaração, baseado em informações do devedor. É o caso, não existe mais nenhum exemplo prático de tributo lançado de forma mista ou por declaração. E o autolançamento por homologação é aquele em que ocorre antecipação do pagamento. Quase todos os tributos brasileiros são lançados assim. Bom, a legislação tributária hoje, abaixo do CTN, só define modalidades de lançamento, a primeira e a terceira. Lançamento direto ou o lançamento por homologação. Por que isso? Porque o lançamento direto tem a vantagem de ele não falhar. Como o fisco realiza o lançamento sozinho, sem precisar do contribuinte para nada, a não ser para pagar, ele não pode dar errado. Então, o lançamento direto ou de ofício tem essa grande vantagem de ele não poder falhar, porque não depende do contribuinte. O lançamento por homologação é melhor ainda, porque o lançamento por homologação não exige nada do fisco, o contribuinte faz tudo. O contribuinte vai lá, constata o fato gerador, efetua o pagamento de forma antecipada e manda a conta para o fisco conferir. Se tiver tudo certo, o fisco aprova, homologa e pronto, está feito o lançamento.
Se tiver algum problema na conta, o fisco manda o contribuinte corrigir. Ou seja, o fisco não precisa fazer nada no lançamento por homologação ou autolançamento. Não precisa fazer nada. Então, o aparelho estatal exigido para o lançamento por homologação pode ser um aparelho formado por agentes e órgãos públicos em pequena quantidade. Não precisa nem de grandes equipamentos, porque o contribuinte faz tudo. Repare, o lançamento direto e o lançamento por homologação têm grandes vantagens. O primeiro não depende do contribuinte, o segundo, o fisco não faz nada. E o lançamento misto ou por declaração não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. Porque depende do contribuinte e o fisco que realiza. Então, a legislação parou de definir essa modalidade de lançamento para tributos específicos. Nós tínhamos um caso, até alguns anos atrás, de tributo lançado por declaração, que era o caso do imposto de renda sobre as mercadorias importadas na bagagem de mão dos passageiros de aviões. A pessoa chegava lá no balcão para embarcar no avião e aquela bagagem de mão, se tivesse algum item importado, a pessoa teria que declarar aquele item, porque sem a declaração o fisco não teria muito como saber que o fato gerador aconteceu. Esse era um exemplo, o devedor prestava informações, mas nem esse exemplo mais existe. Então, na sua prova, se perguntarem qual é a modalidade de lançamento de um tributo, com exceção do IPTU e do IPVA, que são de ofício, pode colocar por homologação que você não erra nunca. Essa é uma dica de chute importante. Na dúvida, chuta no lançamento por homologação que você não erra, porque o lançamento por homologação é a absoluta regra geral no direito brasileiro hoje. Cuidado só com um detalhe. Os lançamentos por declaração e por homologação dependem do contribuinte. E tudo que depende do contribuinte pode dar errado, porque o contribuinte pode não querer pagar. Ele pode querer dar um gato no fisco, dar um migué, como a gente fala na minha querida Guarulhos, dar um migué no fisco e não comunicar que o fato gerador aconteceu, simplesmente não pagar o tributo. Por isso, se os lançamentos por declaração e por homologação falharem por culpa do contribuinte, o fisco tem 5 anos para descobrir e substituir o lançamento que falhou por um lançamento de ofício. Isso nós chamamos de caráter substitutivo do lançamento de ofício. O caráter substitutivo do lançamento de ofício significa que, quando os lançamentos por declaração e por homologação falham por culpa do devedor, o fisco pode substituir, suprir essa falha, realizando um lançamento de ofício, que na prática será um auto de infração. O fisco vai lá e autua, tendo prazo de 5 anos para fazer isso. Gente, vimos 2 das 5 questões, vamos avançar para a terceira questão de hoje. Produção, imagem na tela. Professor Maza, existe domicílio de eleição no direito tributário brasileiro? Gente, essa pergunta é genial. Essa pergunta é genial porque esse tema é de altíssima incidência na prova e eu não tive a oportunidade de comentar no primeiro bloco. De modo que o nosso segundo bloco serve também como uma importante complementação. Olha só. O direito tributário, no artigo 127 do CTN, admite o domicílio de eleição. O que é o domicílio de eleição? Domicílio de eleição é aquele escolhido pelo contribuinte. Então, o artigo 127 do Código Tributário Nacional permite que o contribuinte escolha o local onde ele quer ser considerado domiciliado para fins de tributação. Bom, acontece que o contribuinte pode eleger o domicílio, só que se o domicílio eleito prejudicar o fisco, prejudicar a arrecadação, a fiscalização, a administração tributária pode recusar o domicílio. Olha que sacanagem. Então, primeiro o CTN diz assim, contribuinte, você fica à vontade, viu? Olha, escolha o seu domicílio, que está tudo certo. Depois vem o mesmo artigo e diz assim, mas o fisco pode recusar se atrapalhar a arrecadação ou a fiscalização. Que coisa, né? Isso chama recusa de domicílio eleito. Então, guarde. Existe domicílio de eleição no direito tributário, mas ele pode ser recusado pelo fisco se atrapalhar a arrecadação ou a fiscalização. Se o contribuinte elege um domicílio, pode o fisco recusar
se a arrecadação ele vier prejudicar, se a fiscalização ele vier atrapalhar. Então, se o contribuinte elege domicílio fiscal